Olá, meu nome é Vivian Oliveira, sou cenógrafa e figurinista do Grupo 1.2. Esta é a oficina do projeto Educa Mais Cultura, contemplado pela Lei Aldir Blanc. Como eu já disse, eu sou cenógrafa e figurinista, trabalho na área quase 20 anos, né? Eu vim das festas infantis, do cenário infantil, fazendo fantasias, nas construções de bonecos, né, onde eu caracterizava os personagens. E quando conheci o teatro, que foi na abertura do Espaço Cultural, eu sou de Minas Gerais, mas estou aqui desde bem novinha. E quando eu conheci o teatro, que foi no Fernando Montenegro, foram as primeiras peças feitas por Cícero Belém, eu já fiquei apaixonada. E já pensei desde então em unir o meu trabalho com aquela outra cena, com a cena do teatro. Eu sabia que eu podia fazer parte daquilo ali. E daí eu comecei a me infiltrar. Eu estava sempre assistindo, ficava no fim dos comentários, entrava para ver os cenários, tocar no figurino. Aquilo tudo era muito mágico para mim. E eu comecei com o cenário, né, fazendo os cenários. De repente, alguns objetos cênicos e até conhecer o Grupo Lamira e me apaixonar também pelo figurino. Eu participei, né, da construção do cenário Fela da Gaita, e quando chegou o figurino, eu me apaixonei, fiquei super encantada, porque a gente falava no Fela da Gaita de um sertão, e o figurino trazia aquele sertão mais colorido, e eu fiquei apaixonada, e a partir dali eu decidi que também participaria na construção dos figurinos. E surgiu algumas propostas, né? E daí fui trabalhar com o grupo Agulhas Cenas, que também fazendo o cenário, ela me procurou perguntando se também eu faria o figurino. E mesmo sem ter essa experiência de figurino, eu aceitei a proposta na hora. E a gente tinha um tempo para fazer, para refazer, então foi tranquilo aceitar esse desafio e comecei a criar os figurinos. Fizemos a prova e a cada trabalho eu ficava mais apaixonada ainda pela cena do teatro, pelo pessoal da dança, né? E começaram a surgir outros trabalhos também no cinema, né? Fizemos um curta que também me completou muito o meu trabalho. Nesta oficina, a gente vai falar sobre o figurino, a parte da cena em que caracteriza os personagens. Para a gente falar do figurino, para a gente começar uma pesquisa sobre o figurino, a gente precisa ter em mente o enredo, que é a história que vai ser dita, para a gente começar a compor o personagem, né? O espaço aonde vai ser filmado, se for, no caso, o teatro, né? O teatro, o espaço que vai ser usado, o cenário, qual é a cena que aquele personagem vai fazer parte. E tempo, que aí a gente vai pesquisar qual é a época, qual é o período, em que tempo que é feito, no caso dos figurinos de época, né? O que era vestido naquela época, o que se usava, né? Tudo para começar uma pesquisa sobre o figurino, sobre o que vai se caracterizar aquele personagem. Quando a gente fala em enredo, a gente vai ler tudo o que a direção te passar, da história que vai ser dita, como vai ser dita, o que a direção quer. No espaço, você vai pesquisar a cultura, né? Se vai ser sobre índio, se vai ser sobre a África, né? Para complementar a nossa pesquisa de espaço, a gente vai pesquisar o território, a cultura, né? O que a direção quer, o que é pedido, né? Se for no Egito, o que se veste lá? No trabalho com o grupo Agulhas Cenas, a gente teve que fazer a pesquisa sobre a escravidão.
o que era usado, quando eles eram trazidos, porque eles falaram sobre o Tumbeiros, que era o navio que trazia os escravos, que deu ao nome à peça também, que era Tumbeiros. E no navio, quem usava o quê? Daí que eu fui entender que os jovens tinham um tipo de vestimenta, os velhos tinham outro tipo de vestimenta, né? Então, isso, depois aí a gente vai para a história, estudar o que foi feito, como foi feito, o que eles usavam, para a gente trazer para o cenário atual. Porque a pesquisa que a direção nos passou foi que a gente ia usar o período histórico da escravidão, mas a gente ia trazer para a escravidão de agora, a escravidão moderna, onde a gente é totalmente escravo do digital, né? Então, e quando na primeira amostra de figurino que a gente fez, dos desenhos, a diretora aprovou, mas quando a gente foi provar, tipo, tava muito só escravo, sabe? Não tinha aquele ar moderno. Daí, junto com a direção, a gente sentou e decidiu que a gente traria naquele figurino uns tons brilhantes, uns tons rosa, para equilibrar o figurino. E a gente, então, poder passar o que a direção queria, o que era pedido. Então, a gente estudou o espaço, aonde eles iam, como eles iam dançar, porque aí a gente precisa, com a dança, a gente precisa estudar muito os tecidos, por causa dos movimentos, né? Então, não são movimentos comuns, eles vão dançar, vão abrir a perna e vão pular. Então, a gente precisa de tecidos confortáveis, tecidos maleáveis, né? E mesmo assim, sem deixar de trazer o que é pedido, que é o tempo, o que eles usavam. Aí eu percebi que eles usavam nos escravos, eram os sacos de linha, eram aquele algodão mais grosso que usavam para carregar os alimentos. Então, o que era usado ali, que seria usado. E para a gente adaptar, manter o que era usado e adaptar para os dançarinos, né, ficarem confortáveis e tal, a gente usou o algodão cru, que traria aquela mesma imagem, aquela mesma ideia, né, que era passado, que era usado antigamente. Existem 3 tipos de figurino: o realista, pararealista e o simbólico. O realista é o que se usa no dia a dia, né? As pesquisas que a gente faz, eu usei essa pesquisa no curta que a gente fez, que não era tempo e tal, e era o que era usado no dia a dia. Aí a gente leu o roteiro e viu que era uma história bem simples, do dia a dia mesmo das pessoas. Aí a personagem indo pro trabalho, buscando o filho na escola, né? Então, essa é a realista. E que não é tão divertido. Começa já a animar no pararealista. Porque aí você vai na moda da época. Anos 60, o que era usado naquela época? O que era a moda naquela época, né? Que a gente já trabalhava isso em fantasias para festa, né? As pessoas que iam fantasiadas para boate, em festas temáticas, né? A gente usava o figurino pararealista, né? Que é o que é usado na moda. E tem o figurino simbólico, que é o mais divertido, que não tem limites para a imaginação, né? Que aí, com o grupo 1.2, a gente usou isso as histórias que vou te contar. E foi bem divertido, que a gente pôde usar a imaginação do jeito que vinha. Eu olhava para os tecidos, eu estava mergulhada naqueles tecidos e eu pude captar e pegar e fazer o que a minha imaginação mandava, né? Porque eu não estava presa a tempo, a época, não estava presa a nada. Eu podia usar a minha imaginação e criar. Para a gente saber qual o figurino, o que é pedido, né? Quando o diretor te procura, você vai ler o roteiro, você vai conhecer a personagem para ver o que é pedido,
qual que é o figurino que você vai escolher. É o realista, é o pararealista ou é o simbólico, né? Toda a leitura, para conhecer a personagem, você vai ter várias reuniões com a direção. Porque, além de conhecer a personagem, você tem que saber o que a direção pede. O que ele quer, qual que é o desejo, né? O que ele busca passar com aquela personagem. Então, você vai ler o que tiver que ler, você vai saber a história. Aí, a partir do momento que você conhecer a personagem, que você vai decifrar o que a personagem pede, o que a personagem exige. Para o começo desse estudo, para você se aprofundar no que é o personagem e tal, eu gosto muito de participar dos ensaios, né? E antes disso tudo, a gente tem uma longa conversa com a direção, né? A gente vai estudar o que vai ser feito na cena, qual que é o cenário, o que vai ser dito, ler todos os roteiros, ler tudo o que é preciso. Você começa a entrar no mundo do diretor, saber o que ele quer, o que ele buscou, o que ele procurou, o que ele procura em passar com aquela personagem, qual é o espaço da cena, né? O que vai ser dito com aquela cena, qual é a movimentação que é muito importante, qual é a movimentação da personagem, pra gente saber qual o tipo de tecido, ela dança, ela pula, ela corre, né? Qual é o tecido mais confortável, qual que é o tecido mais seguro, caso ela queira fazer uma abertura na hora, né? Se faz parte da cena, se corre, né? Se vai pular, se vai subir alguma parte do cenário, né? E quando a gente está conversando com a direção, é muito importante a gente inteirar de todo o material que ele tem, né? Se é o roteiro, se ele tem alguns desenhos para te passar. No caso da 1.2, o diretor me passou vários desenhos, eu achei incrível, porque quanto mais você interage com a direção, mais difícil errar. Porque você não fica na área de confusão entre o que você quer, entre o que o diretor quer, né? Porque você lê, você tem as suas interpretações, mas você vai interpretar o que a direção tá querendo com aquela personagem, né? E isso a gente só consegue quando a gente tem essa total interação. E não tem problema dessa de incomodar. Você realmente, quando você começa um trabalho, você tem que anotar as suas ideias, pedir reuniões quando for preciso, mandar mensagens, fazer ligações, sem ter vergonha de incomodar, porque você vai precisar para um trabalho ficar mais definido, para um trabalho chegar próximo do perfeito. Estamos chegando no final do módulo 1. Falaremos um pouco mais sobre isso no módulo 2, mas estamos com um material bem legal na apostila que vocês podem estar acompanhando.